Primeiramente, boa noite, cumprimentar os irmãos com a graça e a paz de Cristo, amém? Alegria poder estar aqui novamente. Se eu não me engano, acho que ano passado, ano retrasado, não sei, nós estivemos aqui. Darlan nos convidou para poder trazer a mensagem. Novamente nós temos privilégio e alegria. Trago também as felicitações e o abraço da Igreja do Novo Dourado, onde estamos ali pastoreando ainda. Graças a Deus, já há 4 anos, Deus quiser, nós ainda estaremos lá no que vem, nós temos mais um ano de mandato e o restante está nas mãos de Deus. Se Ele quiser, nós permaneceremos lá. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 99 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor deixou para nós a Tua palavra, as Tuas Escrituras, para assim, ó Deus, podermos meditar nelas e através delas sermos alimentados, ó Deus, através delas sermos ensinados e exortados. E esse, ó Deus, pedimos que através da Tua palavra, através das Escrituras, o Senhor fale conosco nesta noite. Que assim o Teu Espírito ilumine os nossos corações e mentes, nos concedendo o entendimento, a compreensão e fixando, ó Deus, em nós o ensino da Tua palavra,
para assim não podermos esquecer daquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Usa-me também, ó Deus, e me capacite com a tua graça para ensinar e pregar ao teu povo aqui nesta noite, fazendo tudo, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, capítulo 5 do Gênesis, ele vai começar a narrar para nós a respeito da descendência de Adão até Noé, como nós vimos. Só que Noé, ele já, até chegar nele, né, muito já havia acontecido, várias coisas já haviam acontecido. Se nós voltarmos alguns capítulos atrás, nós vamos ver que o capítulo 1 vai narrar para nós, então, a criação de todas as coisas, onde o Senhor, com o poder da sua voz, ele chama todas as coisas à existência e ele cria em 6 dias tudo que nós conhecemos a respeito da natureza, dos seres humanos, enfim, todas as coisas, o universo, as estrelas, as galáxias. No capítulo 2, Moisés, que é o autor desse livro, vai tirar para explicar como que Deus forma o homem e como que Deus forma a mulher, explicando assim que o homem ele é formado do pó e a mulher é formada, ela é tirada da parte lateral do homem de Adão. No capítulo 3, nós temos um evento crítico na história da humanidade. O capítulo 3 do Gênesis registra para nós a queda do ser humano. A queda ela é uma expressão que nós usamos para se referir ao ato de desobediência de Adão ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o Senhor cria Adão, e ele então chama Adão à existência ao soprar nele o fôlego da vida, o texto bíblico nos diz que Deus então coloca Adão no jardim. Deus planta um jardim e coloca Adão no jardim para ali habitar, cultivar, cuidar do jardim. E nesse jardim tinham 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus faz um pacto com Adão. Deus dá uma ordem para Adão. Ele diz assim: Adão, você pode comer de todas as árvores desse jardim. Você pode desfrutar de todos os frutos. Mas a única árvore que você não pode comer, o único fruto que você não deve ingerir é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando você o comer, se você assim o fizer, você certamente morrerá. Essa foi a palavra do Senhor. Então, Deus firma ali uma aliança com Abraão, como nós chamamos. Alguns chamam de o pacto das obras, ou a aliança das obras, onde a atitude de Adão em permanecer obediente à ordem de Deus faria com que as bênçãos da imortalidade, as bênçãos do relacionamento com Deus, continuassem a perpetuar sobre a sua vida e sobre os seus descendentes. Contudo, caso esse pacto fosse quebrado, a consequência seria que Adão, Eva e todos aqueles que viessem após este primeiro casal sofreriam graves consequências. Aqueles que viriam a nascer, nasceriam com a natureza pecaminosa. Aqueles que viriam a nascer, nasceriam já suscetíveis à morte física e também à morte eterna, à condenação eterna, e também nasceriam fora de um relacionamento com Deus, né? Estariam separados de Deus por causa do seu pecado. E assim o texto nos diz que Adão, ele come do fruto, ele ouve a serpente, ele ouve a sua mulher, que é enganada, e assim come do fruto, fazendo com que a humanidade fosse amaldiçoada pelo pecado. E assim no capítulo 3, Deus ele traz algumas consequências diretas para Eva, para Adão, e também para a serpente, e também para a própria natureza, né? Adão é condenado a trabalhar, mas trabalhar de maneira desgastosa, de maneira que venha trazer para ele cansaço, venha trazer para ele enfado, venha trazer para ele desgaste. Antes Adão trabalhava, mas ele não se cansava. O trabalho não produzia nele nenhum tipo de resultado negativo, mas apenas positivo. Agora a experiência dele é diferente. Eva é amaldiçoada por Deus a quando for dar à luz ter as suas dores aumentadas, né, com muito sofrimento, com muita dor. A serpente é condenada a rastejar pelo chão e Satanás, a ele é prometido a sua derrota,
onde o Senhor, em Gênesis 3, versículo 15, traz ali uma promessa de triunfo sobre todos esses males que haviam acabado de entrar na humanidade, onde ele diz que um dia virá o descendente da mulher, que pisará a cabeça da serpente, e assim esmagará a serpente, que é Satanás, triunfando, tendo uma vitória definitiva sobre o adversário dos filhos de Deus. E em seguida, no capítulo 4. No capítulo 4 vai narrar para nós duas histórias. Primeiro ele vai narrar uma história muito conhecida, a história de Caim e Abel, os dois irmãos, os primeiros filhos de Adão e Eva, que por inveja de Abel, Caim nutre no seu coração uma ira, ele não domina essa ira e assim levanta-se contra o seu irmão, tirando a sua vida. Deus então amaldiçoa Caim a ser errante pela terra, amaldiçoa Caim de que tudo que ele plantar, ele não vai conseguir colher absolutamente nada. E assim, mas também Deus o protege. Deus coloca em Caim uma marca dizendo que quem matar Caim terá uma consequência muito pior do que ele havia recebido, mostrando para que as pessoas, ao encontrarem Caim, percebessem que Deus ele era totalmente contra o que Caim havia feito com o seu irmão. E depois nós temos descrição para nós da descendência de Caim, os seus filhos e depois os seus parentes que vão aumentando a sua parentela, vão aumentando a sua descendência. E, por fim, capítulo 4 encerra para nós dizendo o seguinte: Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o seu nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Por que é importante nós entendermos este contexto, irmãos, para compreendermos o capítulo 5 do Gênesis? Porque aqui nós vamos ter uma genealogia descrita para nós. Mas apesar de estar descrito para nós como a genealogia de Adão, mas ela não fala sobre todos os filhos de Adão. Ela não inclui aqui, por exemplo, os descendentes de Caim. Ela não inclui aqui outros filhos que Adão teve. Mas se você perceber que logo no versículo 3, o filho que é mencionado aqui a respeito que Adão teve é Sete. O texto diz assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Assim, aqui neste capítulo, nós vamos seguir a ordem da genealogia de Sete, os descendentes de Sete. O que isso significa? Por que esta decisão em escolher trilhar o caminho dos descendentes de Sete? Quando Deus diz para a serpente, no capítulo 3, versículo 15, que ele haveria de enviar um descendente e que ele colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, Deus ali estava dividindo a humanidade em dois tipos de pessoas, ou em dois povos, vamos dizer assim. Deus estava dividindo todo o ser humano que viria a nascer após Adão e Eva em duas categorias. Aqueles que seriam parte do povo de Deus, aqueles que seriam os eleitos de Deus, como nós entendemos, os escolhidos de Deus para a salvação, aqueles que viriam a adorar, a glorificar a Deus, a servir a Deus. E em outra parte teriam aqueles que seriam os rebeldes, os inimigos de Deus, aqueles que em vez de servir a Deus, serviriam a Satanás, serviriam à vontade do diabo, e assim viveriam a sua vida distantes da obediência a Deus, viveria a sua vida de maneira contrária à vontade do Senhor. Dentre a Caim e Abel, nós conseguimos ver claramente essa distinção. Abel fazia parte desse povo escolhido, que adorava a Deus, que tinha fé em Deus. O autor de Hebreus vai nos dizer isso, que pela fé Abel oferta e louva e glorifica ao Senhor. Então Abel fazia parte da descendência da mulher, dessa descendência que viria a ser escolhida por Deus para servi-lo, para adorá-lo. Mas Caim era rejeitado. Caim fazia parte daquela descendência
condenada. Caim fazia parte daquela descendência rebelde. E assim, o autor de Gênesis separa essas duas linhagens. No capítulo 4, falando para nós a respeito da descendência de Caim, a descendência daqueles que rejeitaram a Deus. E agora no capítulo 5, a descendência de Sete, que como lemos, quando Sete nasce, o que Eva diz a respeito dele? Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. O que ela estava dizendo? Deus renovou a sua linhagem. Deus renovou aqueles que são o seu povo, aquela descendência que dali virá o seu povo. Então, até o nascimento de Sete, só existia a linhagem de Caim, só existia a linhagem dos rebeldes do Senhor. E Deus, então, restaura novamente essa esperança da descendência da mulher, do seu povo, que, como o texto diz, a partir dele, novamente, voltou-se a glorificar e adorar o Senhor. Então, aqui nós vamos ver como que essa descendência, como que essa parte dos escolhidos de Deus, ou o povo do Senhor, foi se multiplicando e se desenvolvendo. E dessa forma, os nomes que são mencionados aqui, como nós vamos ver, são dito que eles tiveram filhos e filhas, mas apenas alguns filhos são mencionados, muito provavelmente indicando que essas pessoas, esses filhos, eram que seriam a dar continuidade a essa descendência, a essa linhagem. E a razão de Moisés nos informar isso é para que percebamos, irmãos, que por mais que ali no meio daquela multidão de homens, e um tempo onde os homens eram perversos, onde a humanidade era cruel, havia um número, mesmo que pequeno, de pessoas que adoravam a Deus. E esse número, essas pessoas foram preservados por Deus, para que o nome do Senhor, para que o culto a Deus não fosse totalmente esquecido, e assim a semente da igreja fosse preservada e não morresse. E assim, irmãos, nós vamos ao nosso primeiro ponto aqui. As primeiras gerações, que nós encontramos aqui relatadas para nós. Os primeiros seres humanos que existiam sobre a terra e que foram se multiplicando. E nesse relato das gerações de Sete, nós temos aqui ao todo 10 gerações que são descritas para nós. E toda a descrição delas, todo o relato sobre essas gerações, ele apresenta o mesmo padrão. Primeiro, nos diz quantos anos tinha a pessoa quando gerou aquele descendente em particular. Depois, quanto tempo a mais viveu depois de ter gerado esse descendente. E, por fim, diz que teve outros filhos e filhas, o total de anos que viveu, e elas sempre vão terminar com a afirmação, e morreu. Esse é o padrão de escrita utilizado aqui por Moisés para nos relatar essas 10 descendências, essas 10 gerações, E aqui, mais uma vez também, Moisés novamente reafirma a origem do homem, ou a origem do ser humano, onde ele diz que o ser humano, então, é filho de Deus, que havia sido formado conforme a imagem e semelhança de Deus, abençoado por Deus. Ele é homem, ou seja, ser humano, o que o torna distinto de todo o restante da criação. Ele é criado macho e fêmea, são iguais, mas também têm as suas diferenças. E esse primeiro casal, então, gerou filhos e filhas conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E assim, Moisés traça a linhagem de Adão a partir da linhagem de Sete. Mais uma vez, propondo e mostrando para nós a sucessão do povo de Deus, a linhagem da mulher, a descendência da mulher. E, meus irmãos, algo muito marcante para nós aqui nessa história e nesse relato, não só a maneira como Moisés descreve a criação do homem, que mostram para nós que o ser humano ele é criado e ele é feito de maneira diferente das demais criaturas, ou seja, isso torna o ser humano distinto de todo o restante da criação. O Salmo de número 8 vai dizer que o Senhor coroa o ser humano, coloca o ser humano numa posição, de fato, elevada, numa posição onde ele está acima das demais criaturas. O Senhor também cria o ser humano com apenas 2 gêneros ou 2 sexos.
Deus cria um macho e Deus cria uma fêmea. Esse sempre foi o padrão de Deus. E assim Deus ali institui o padrão da família. Quando Deus idealiza a família, Ele projeta e Ele torna esse projeto a realidade, Ele idealiza para que o conceito de família seja estabelecido onde existe ali uma união entre um macho e uma fêmea, entre um homem e uma mulher. Esse é o padrão das Escrituras para o casamento, esse é o padrão das Escrituras para o conceito de família. Por isso o cristão precisa entender a maneira como nós somos criados, para que possamos também interpretar a realidade onde nós vivemos. Hoje, infelizmente, esse conceito tem sido atacado e até mesmo tem sido colocado como ultrapassado, onde a família ela é baseada no amor ou na simples união. Mas não, o Senhor tem os seus padrões, os seus parâmetros para estabelecer a família. O texto também diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Que Deus comunica ao ser humano, Deus coloca no ser humano alguns atributos que ele possui nele mesmo. Por exemplo, um deles é a necessidade de se relacionar. Deus é um ser relacional. Deus é um ser que antes da criação se relacionava com ele mesmo. Nós precisamos nos lembrar que Deus ele é uma trindade, é um Deus triuno, como nós falamos, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. E essas 3 pessoas se relacionam entre si. Então Deus também comunica essa característica ao ser humano, de forma que o ser humano é criado para se relacionar com o seu igual, ou seja, com outros seres humanos, e também para se relacionar com Deus, o seu Criador. A característica de conversar, de falar, de comunicar, isso também é passado para nós. Eu acredito que você nunca ouviu um cachorro, um gato conversar com você, mas você conseguiu fazer isso com outro ser humano. Isso é algo que vem de Deus. Isso é algo que parte de uma característica divina que é comunicada a nós, que é passada para nós. E assim nós temos inúmeras outras características, irmãos, que está em nós e é exclusiva do ser humano, mas que ela se origina em Deus justamente por essa característica que nós temos de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E assim, nós seguimos aqui no relato da palavra do Senhor. Uma outra coisa que eu quero que você preste atenção e observe é que ao final de cada uma dessas gerações que são descritas, como eu havia falado, se repete um padrão, se repete uma expressão. Se você observar, você vai ver a expressão "e morreu". Contam-se os anos, os filhos, o descendente, quantos anos viveram, e sempre termina "e morreu, e morreu, e morreu, e morreu", e assim por 9 vezes. E essa expressão ela registra a morte de cada patriarca. E esse registro, irmãos, ele não está aqui sem significado ou sem sentido, ou apenas simplesmente para dizer que morreram. Não. Mas ele nos adverte que a morte que foi anunciada contra os homens, o castigo prometido por Deus, quando ele diz a Adão que se ele comer do fruto, ele certamente morrerá, não foi algo dito da boca para fora. Não foi um aviso vazio, ou uma espécie de chantagem, ou uma tentativa de colocar medo em Adão, mas uma promessa que, se realmente viesse a acontecer, ela se tornaria realidade. E agora os primeiros seres humanos estão experimentando essa realidade. Estão percebendo e se notando que realmente o castigo que Deus havia prometido chegou até eles. E percebam que eram pessoas que viviam muitos anos, alguns 900 anos, outros 800, 700, mas mesmo vivendo todos esses anos, a morte era certa. Ela chegou para todos eles. Eles não conseguiram fugir disso. E assim eram advertidos que estavam realmente debaixo da condenação de Deus. Estavam verdadeiramente enfrentando o juízo de Deus por conta do seu pecado e da sua natureza pecaminosa. E esse relato das primeiras gerações nos mostra, irmãos, que apesar de experimentarem uma vida muito longa, ainda assim ela termina.
A morte, irmãos, ela é inevitável. Uma vez que o pecado entrou no mundo, ela se tornou certa para todos os homens. Porque, como nós bem sabemos, o salário do pecado é a morte. Então, se todos nós somos pecadores, cometemos pecado diariamente, possuímos e carregamos em nós a natureza pecaminosa, certamente experimentaremos a morte, porque essa é a consequência. Este é o destino final dos pecadores. Nós não conseguiremos nos livrar disso. Então, isso nos lembra constantemente da gravidade, do peso dos nossos pecados e o quanto eles são ofensivos a Deus. O quanto eles são, de fato, afrontosos ao nosso Deus. Porque mesmo após tantos anos, a maldição ainda permanece sobre a humanidade. Nós continuamos a experimentar e vivenciar a realidade da morte. Então, todos aqueles que pensam que podem viver para sempre nessa terra, ou que podem prolongar os seus dias além do tempo estabelecido por Deus, em algum momento a morte baterá à nossa porta. Meus irmãos, eu sei que para alguns esse é um assunto que preferem evitar. Mas o cristão não pode evitar falar sobre a morte. O cristão não pode ter medo da morte. O cristão não pode ter uma incerteza em relação à morte. Porque que a morte virá, nós sabemos. Essa é uma certeza que nós temos. Contudo, meus irmãos, a realidade da morte, que muitas vezes é esquecida por nós. Muitas vezes nós achamos que vamos viver para sempre nessa terra. Muitas vezes nós achamos que esse dia nunca chegará para nós. Muitas vezes na nossa juventude nós achamos que esse dia está muito longe, né? Vai demorar a chegar. Nós nem sequer pensamos sobre isso. Mas o que a morte traz para nós não é a realidade desta vida, mas é a realidade do que vem depois. E é exatamente essa reflexão que nós devemos fazer quando nós observamos neste texto esta afirmação, e morreu. Porque se algum dia, daqui a muitos anos, alguém for contar a sua história, muito provavelmente talvez ele termine dessa forma, e morreu. Ele nasceu em tal ano, viveu tantos anos, teve tantos filhos, se casou, viveu tantos anos e morreu. Mas para nós, irmãos, que acreditamos na palavra do Senhor, pode ter um acréscimo nessa história, né? Que é, e foi para onde? Para onde ele foi? Ele morreu e para onde ele foi? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Porque você vai morrer. Mas você sabe para onde você vai depois que você morrer? Você sabe qual é o seu destino após a morte? Você sabe o que está esperando você depois que você morrer? Você já pensou sobre isso? Você tem certeza sobre o que te aguarda, o que te espera? Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela nos traz essa garantia de que nós podemos ter essa certeza. Se vamos para o céu ou se vamos para o inferno. Porque esses são os dois únicos lugares que nós podemos ir. Nós não acreditamos em reencarnação, nós não acreditamos em purgatório, nós não acreditamos em nenhum outro lugar. Nós acreditamos que depois que morre, ou a pessoa vai diretamente para o inferno, ou ela vai diretamente para o céu. E depois da morte não existe mais chance de arrependimento, de mudança de vida, de conserto. O fim já está definido. Por isso você tem dois lugares para ir. E a Bíblia fala, você pode ter certeza para onde você vai. Por isso eu questiono você nessa noite, para onde você vai quando a morte bater à sua porta? Quando o Senhor o chamar, qual é o lugar que você vai passar a sua eternidade? E eu não pergunto aqui, irmãos, no sentido de querer, porque tem algumas pessoas, quando a gente pergunta isso, ela fala assim, pastor, meu desejo é ir para o céu. Desejar é uma coisa, saber é outra. Você deseja ir para o céu ou você sabe que vai para o céu? Você sabe que vai para o céu ou você, quem sabe, espera ir para o céu? Não. Nós precisamos ter certeza disso. Por isso o cristão que é convicto da sua salvação, que é convicto de onde ele vai passar a eternidade, ele não tem medo da morte, ele não tem medo de falar sobre a morte, ele não tem medo de pensar sobre a morte, porque ele sabe
que a morte não é o fim da nossa história. A morte não vai encerrar o registro da nossa vida, mas ela apenas vai abrir um caminho, uma porta para uma nova vida plena, e para alguns uma excelente vida, para outros uma terrível vida. Por isso o tempo que nós temos é enquanto ainda estamos vivos, enquanto ainda estamos aqui, enquanto ainda temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, temos a oportunidade de ouvir o chamado de Deus, temos a oportunidade de nos arrependermos, de colocarmos a nossa fé no Senhor. O tempo para mudarmos de vida, o tempo para definirmos o nosso destino eterno é agora, é agora. E, meus irmãos, quem dera, mas nós não temos todos esses anos. Nós não temos pela frente 800 anos, 900 anos, 600 anos. Os mais novos talvez tenham aí uns 60 anos pela frente, talvez uns 70, talvez uma criança os seus 80, mas os mais velhos talvez tenham aí os seus 20, os seus 10 anos, os seus 15 anos, os seus 5. Isso a gente é esperançoso, porque a gente sabe que a morte ela é repentina. Às vezes a gente espera ter vários anos, mas quem sabe algum de nós aqui nesta noite não tenha um dia apenas pela frente, algumas horas, alguns minutos. Nós não sabemos. Nós não sabemos quando o Senhor irá nos chamar. Por isso, enquanto houver tempo, precisamos estar preparados, porque a qualquer momento o Senhor pode nos chamar e nós precisamos saber para onde vamos. Contudo, nessa narrativa de muitos anos e morte, existe um homem nessa história que foge deste padrão. Existe uma genealogia aqui, uma geração, que não segue este mesmo padrão, ela não termina da mesma forma que as demais, que é a história de Enoque, o homem que andou com Deus e foi arrebatado. Acompanhe comigo, a partir do versículo 21, a história deste homem. O versículo 21 vai dizer assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Algumas versões podem ter Matusalém também, tá, irmãos? Os dois nomes eles estão certos. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Assim termina a história de Enoque. Não tem um e morreu aqui, né? Porque, de fato, Enoque ele experimenta algo que somente na história bíblica Elias experimentou, que é o arrebatamento. O Senhor veio buscá-lo ainda em vida, ainda quando ele estava vivo, né? E isso mostra, irmãos, que, sem dúvidas, Enoque era um homem honrado e que ele possuía um certo louvor, um certo prestígio entre os homens da sua geração. Quando lemos que ele andava com Deus, a ponto de não ser visto porque Deus assim o arrebatou. E isso, meus irmãos, se deu porque Enoque ele não necessariamente possuía algo especial, ou ele era mais abençoado, mais santo, ou algo assim. Não. Apesar desse relato indicar que ele, sim, possuía uma piedade, ele possuía uma devoção a Deus, muito provavelmente acima dos demais, e que realmente ele era alguém muito próximo de Deus, Enoque ele ainda era um pecador. Ele não deixou de ser um pecador. Ele ainda possuía a natureza pecaminosa. Ele ainda possuía os seus dias contados, e a morte, se o Senhor não o tivesse levado, viria o chamar. Contudo, ele era um verdadeiro servo de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, diz assim: pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Toda vez que nós temos, meus irmãos, em Hebreus essa expressão pela fé, a ideia aqui é dizer que essa pessoa ele era um crente de verdade, que ele tinha fé em Deus, que ele cria em Deus. E por que isso é significativo para essas pessoas do Antigo Testamento? Porque hoje a nossa fé ela é firmada em Jesus Cristo, que já veio, morreu na cruz, ressuscitou e está hoje assentado à destra de Deus na eternidade.
A nossa fé é nesse fato consumado, que está registrado nas Escrituras, relatado para nós, e cremos que é verdade que aconteceu no tempo da história. Contudo, esses homens ainda não haviam vivenciado isso. Cristo, e no caso de Enoque, estavam muito, mas muito longe de vir ainda. Como que esses homens possuíam fé? Onde estava firmada a fé desses homens? No mesmo lugar que a nossa, irmãos. Lembra que lá em Gênesis 3, Deus prometeu enviar um descendente que haveria de libertar a humanidade? Eles tinham fé nesse descendente. Esse descendente é Cristo. Esse descendente é Jesus Cristo, que viria para, ali na cruz, derrotar de vez Satanás, derrotar de vez a morte e triunfar sobre o pecado e sobre essa maldição, abrindo para nós a possibilidade de um futuro, de uma nova esperança. E assim Enoque e diversos outros que são narrados como heróis da fé, olhavam para frente, colocavam a sua fé na promessa que ainda não havia se cumprido, mas que eles tinham plena certeza que haveria de se cumprir. E assim Enoque cria em Jesus Cristo, confiava em Jesus Cristo, e pela sua fé em Jesus Cristo, pela sua fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, ele glorificava a Deus, servia a Deus e andava com Deus. A ponto de o autor de Hebreus dizer que ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Olha quanto que isso é profundo, irmãos. Sabe o quão é importante, ou deveria ser para nós, poder ouvir isso? Que você é alguém que agrada a Deus, que alegra o coração de Deus. Isso, de fato, deve ser um objetivo na nossa vida. O arrebatamento de Enoque traz uma instrução para todas as pessoas que deveriam permanecer ainda esperançosos. Deveriam ainda permanecer com a sua vida dentro dos limites da palavra do Senhor. Porque foram lembrados de que o Senhor ainda os observava, de que o Senhor ainda permanecia cuidando do seu povo, de que Deus ainda os preservava e de que Deus levava em consideração o culto, a adoração, a devoção deles a Ele, a ponto de se agradar de Enoque e assim o chamar para si. Contudo, meus irmãos, aqui fica para nós um exemplo de se guardar e de ser levado para a nossa vida. E que exemplo é esse? O exemplo é que nós devemos fugir, nós devemos nos afastar de todo tipo de mau costume ou mau exemplo daqueles com quem nós convivemos. João Calvino ele diz assim: o costume público é como uma violenta tempestade, seja porque facilmente nos deixamos arremessar de um lado para outro pela multidão, ou porque cada um pensa que o que comumente se recebe deve ser certo e lícito. Nem há contágio pior e mais incômodo do que os maus exemplos. Contudo, meus irmãos, Enoque andava com Deus. E essa expressão é uma descrição de uma vida santa. Sendo assim, irmãos, aqueles que quiserem viver segundo os costumes de outros, ou seguir os costumes mundanos, desprezando a palavra de Deus, imitando o mundo, deve ser considerado como vivendo para o diabo, ou vivendo uma vida que agrada ao diabo, ou utilizando a expressão utilizada para Enoque, alguém que anda com o diabo, alguém que não anda com Deus. Essa é a realidade daqueles que imitam os costumes mundanos, que vivem conforme os padrões deste mundo, que se amoldam aos caprichos, aos prazeres mundanos, andam com o diabo, servem ao diabo, agradam ao diabo, mas não agradam a Deus. Porque o Senhor estabeleceu para nós uma regra do que é um viver justo e bom, em que nós devemos nos afastar dos exemplos dos homens que não moldam a sua vida e os seus modos segundo a palavra de Deus. Enoque foi um homem que permaneceu firme no tempo mais terrível de devassidão. Se nós voltarmos uma página, um capítulo atrás, você vai ver dois exemplos terríveis. Caim,
o primeiro assassino, e Lameque, um homem que se vangloriava, se orgulhava, se enaltecia por ter tirado a vida de duas pessoas. Essa era a humanidade, e que se você passar para o capítulo seguinte, sabe o que tem no capítulo 6 de Gênesis? O dilúvio. E sabe por que Deus manda o dilúvio? Porque Deus olha para a humanidade e diz: o desígnio do coração dos homens é continuamente mau. Essa era a geração de Enoque. Homens perversos, homens que levaram a Deus a reduzir a expectativa de vida das pessoas, homens que levaram a Deus a destruir a humanidade e preservar somente a família de Noé. Foi no meio dessas pessoas que Enoque andou com Deus e agradou a Deus. Então, meus irmãos, Enoque é um pecador, de fato ele é. Tinha suas falhas, tinha os seus pecados, mas, ainda assim, serve de exemplo para nós, serve de modelo para nós, mostrando que é possível sim nós andarmos com Deus, é possível sim nós não nos amoldarmos aos padrões mundanos, é possível nós vivermos uma vida santa, é possível viver uma vida que agrade ao nosso Deus. Isso não é impossível, irmãos, porque a mesma graça, a mesma fé que atuava em Enoque, atua também em nós. Atua também em nós. Então, o que muitas vezes falta em nós é o desejo, é o querer viver uma vida santa, uma vida que realmente considere Deus acima dos homens, que leve a Deus a sério, que leve a opinião, leve a palavra de Deus a sério em nossas vidas. Esse é o exemplo que fica para nós. Então, todos nós, enquanto servos de Deus, irmãos, somos chamados a viver uma vida de obediência à sua palavra, resistindo, fugindo dos padrões mundanos e ansiando, desejando que um dia, ao encontrarmos com o Senhor, possamos também ouvir que o Senhor se agradou de nós, que o Senhor se agradou da nossa vida, que o Senhor se agradou da maneira como nós o servimos, que o Senhor se agradou da maneira como nós dedicamos a nossa vida para louvor e para a glória dEle. Esse é o objetivo da nossa vida. Esse é o objetivo máximo da nossa existência. Glorificar o nosso Deus. E nós fazemos isso na nossa vida. Por isso, meu irmão, deseje no seu coração, almeje um dia ouvir do Senhor que Ele se agradou de você. Nós vamos agora, irmãos, para o nosso último ponto. Nós vamos ver agora a história de Noé. Pelo menos uma parte dela. Noé é aquele que é prometido ou que é esperado que trará consolo para os seres humanos. O texto, a partir do versículo 28, diz assim, acompanhem comigo. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos, teve filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Irmãos, o nome de Noé, ele também traz aqui algo muito significativo. E sempre que às vezes nós temos alguns personagens marcantes, percebam que Moisés dá um destaque para o significado do seu nome. Nós vimos isso em Caim, nós vimos isso em Sete, nós vimos isso agora em Noé. E o nome de Noé, né, o texto vai dizer que o pai de Noé dá esse nome para, como se fosse uma profecia, né, dizendo que este nos consolará dos nossos trabalhos. E o nome de Noé vem justamente do verbo em hebraico dar descanso. Tem uma ligação, a raiz é essa, né? Dar descanso, aquele que viria a dar descanso. E nessa expressão, irmãos, nós percebemos que esses patriarcas, esses homens, eles ansiavam, eles suspiravam, eles desejavam, quando eles ali vivendo cercados de tantos males, e assim recordavam a origem de todos esses males, e se consideravam e se viam debaixo do desprezo de Deus, eles ansiavam por uma libertação disso tudo.
Porque lembrem-se, o castigo de Deus não foi só a condenação eterna no inferno, não foi só a morte física, mas a própria experiência deles de vida também seria marcada por diversas maldades, por diversas coisas negativas. A dificuldade do trabalho, a dificuldade de plantar, as ervas daninhas que surgiam na terra, os assassinatos que já haviam ocorrido, as diversas outras crueldades e maldades que aconteciam, que não nos foram narradas. Quando eles se viam rodeados de todas essas coisas, o anseio deles era justamente libertação. Olha, nós não aguentamos mais. Nós queremos que isso chegue ao fim. Nós queremos que isso termine. Então, quando Lameque olha para Noé, ele coloca neste nome, ele coloca no seu filho toda essa expectativa da humanidade, todo esse desejo de tomara que esse seja realmente o Salvador. Tomara que esse seja realmente o descendente prometido. Tomara que realmente seja aquele que o Senhor vai enviar para trazer para nós descanso, finalmente. Eles queriam alívio, eles queriam, de fato, que o Senhor os socorresse. E é bem provável, então, que eles vivessem com essa ansiedade, aguardando, esperando a misericórdia de Deus, aguardando e esperando o cumprimento da promessa. E assim eles possuíam esse ardente desejo por socorro. O que isso nos ensina, irmãos? O que isso nos ensina? Quando nós olhamos para essa expectativa de Noé, e esse desejo que é colocado sobre ele, de ser o consolador, infelizmente para aquelas pessoas, Noé não era esta pessoa. Noé não era o escolhido de Deus para trazer o consolo final e prometido. Noé não era aquele que traria fim à maldição do pecado e que encerraria o ciclo de morte, que encerraria o ciclo de despedidas, de tristezas, de assassinatos, que daria fim a essas crueldades, a essas maldades que nós conhecemos. Contudo, irmãos, Noé ele faz parte da linhagem que viria a posteriormente vir o verdadeiro Salvador. Lembre que lá no início eu falei que essa era a história dos descendentes de Sete, da linhagem de Sete. A linhagem de Sete, ela percorre toda a história da humanidade. Ela se inicia em Adão, ou melhor, se inicia em Deus, e ela percorre. Ela passa por Sete, ela passa por Enos, ela passa por todos esses nomes, passa por Noé, ela passa por Abraão, ela passa por Isaque, ela passa por Jacó, e ela passa por Davi, por Salomão, por diversos reis, mas ela chega ao final, ela chega no descendente prometido. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 23. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 23. Lucas aqui está descrevendo para nós a genealogia de Jesus Cristo, onde ele vai dizer assim: Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Almadã, filho de Er, filho de Josué,
filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, de Judá, filho de José, filho de Joanã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Adim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serug, filho de Hagaú, filho de Falaque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. A genealogia de Gênesis 5 é a genealogia de Jesus Cristo. É o início da história da descendência de Jesus Cristo. Por isso a expectativa daqueles homens em relação a Noé não foi uma expectativa totalmente frustrada. Não foi uma expectativa totalmente vã. Mas foi uma expectativa colocada na pessoa errada. E às vezes, meus irmãos, nós podemos correr esse risco também, de colocar a nossa esperança no lugar errado. De colocar a nossa esperança de vermos o fim de todas essas crueldades que nós experimentamos na nossa vida, às vezes em meros seres humanos, como Noé era, às vezes em políticos, em autoridades civis, em autoridades religiosas, ou até mesmo em alguma organização, ou em alguma quantia de dinheiro. São diversas coisas que podem ser esse lugar onde nós vamos dizer: isso é o que me trará consolo. Esse é o que irá me livrar das agonias do pecado, das agonias desta humanidade, é o que vai livrar esta nação, este país, de todas essas coisas ruins. Mas, irmãos, toda tentativa de colocar a nossa esperança em algo que não seja o próprio Jesus Cristo, ela vai ser falha, ela vai ser frustrada. E esses homens aprenderam isso, viram isso, porque Noé, ele veio para cumprir um propósito, mas ele não veio para dar fim à maldição do pecado. Aquele que viria para fazer de fato isso foi Jesus Cristo, e é nele que a nossa fé, é nele que a nossa esperança precisa estar. A certeza de que um dia estaremos livres de todas essas maldades que experimentamos precisa estar em Jesus Cristo e na obra que ele realizou na cruz. No sacrifício perfeito dele, quando ele entrega a sua vida, quando ele é pregado ali na cruz, quando ele derrama o seu sangue, entrega o seu corpo, inocente, sem pecado, mas que leva ao nosso pecado, ali está a nossa esperança de que o diabo, de que a carne, de que o mundo, de que a morte foi vencida. Por isso nós que temos a nossa fé firmadas em Jesus Cristo, sabemos que ainda que a morte chegue para nós, ela não trará o nosso fim, porque tragada foi a morte, vencida foi a morte por Jesus Cristo. Nós, em Jesus, temos vitória sobre a morte. Mas esta, meus irmãos, é uma bênção. Esta é um presente somente daqueles que estão unidos a Jesus Cristo. Por isso, para que você tenha a certeza, para que você experimente desta esperança, para que você tenha paz no seu coração, para que você tenha plena certeza de que um dia estará com o Senhor Jesus Cristo na eternidade. O Senhor chama você hoje a se arrepender dos seus pecados, a confessar os seus pecados ao Senhor, a abandonar a sua vida mundana, a abandonar a sua vida de pecado, a abandonar a sua vida de rebeldia, de desobediência e se submeter à palavra do Senhor. A submeter a sua vida a Deus e aos desejos de Deus e à vontade de Deus. E não só arrependimento, mas que como Enoque,
como Abel, como Sete, como Abraão e como diversos outros, colocar a sua fé em Jesus Cristo, crer que somente Jesus é um único e suficiente Salvador da sua vida, de que Ele é sim o prometido, aquele descendente que veio e que trará consolo, trará libertação para a sua vida, dos seus pecados, das suas mazelas, da sua miséria. Ele é o verdadeiro Consolador, Ele é o verdadeiro Libertador, e é nele que a nossa fé, é nele que a nossa esperança precisa estar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos enviou a Jesus Cristo para nos salvar e nos libertar, para, ó Deus, pagar o preço dos nossos pecados ali na cruz, e assim, ó Deus, mudar o nosso destino, que era condenação, e agora salvação. Em Ti, ó Deus, cremos que somos salvos, libertos, remidos, perdoados de todos os nossos pecados. Assim, ó Deus, nós Te exaltamos, glorificamos e pedimos, ó Deus, que aqueles que nesta noite ainda estão perdidos neste mundo, ainda têm andado com o diabo, servindo a Satanás, que o Senhor os encontre, que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor toque em seus corações, que o Teu Evangelho, ó Deus, penetre em suas vidas e assim, ó Deus, o Senhor os liberte e que eles possam ser novas criaturas, andando, ó Deus, como verdadeiros servos do Senhor, aguardando um dia em que estaremos juntos com o Senhor na eternidade. Essa é a nossa esperança, é nisso que nós cremos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos receber a bênção. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.